Estamos de volta com o programa Soluções. E você que quer enviar uma sugestão de tema para o programa Soluções, tirar alguma dúvida, você precisa de alguma ajuda, fale com a nossa produção através do e-mail soluções, sem cedilha, portanto, solucões, @tvtambaú.com.br ou do Twitter da TV, @tvtambaú. Eu também tenho um Twitter pessoal, se lhe interessa seguir os meus pensamentos, @Sérgio A. Queiroz. Os nossos telefones são 3015 3704 e 3015 3706. Nós estamos aguardando o seu contato para que possamos construir juntos esse programa. E também o Twitter do Dr. Augusto Cury, @Augusto Cury. Só isso, né? @Augusto Cury. Portanto, estão aí os nossos dados para a sua comunicação, para a sua participação. Dr. Augusto Cury, nós vamos aqui nesse bloco final falar de um projeto que nós, assim, de maneira muito grata, recebemos para aplicar no projeto da Cidade Viva, na Escola Internacional, chamado Projeto Escola da Inteligência. Eu queria que o senhor falasse que projeto é esse, a que ele se propõe e como ele está ligado na formação de líderes pensadores. Em primeiro lugar, parabéns pela Escola Internacional Cidade Viva por ter abraçado o projeto Escola da Inteligência. Nós estamos muito preocupados com a formação de jovens, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Gostaria de dizer que os professores e professoras, na minha opinião, são os profissionais mais importantes da sociedade. Com uma mão eles escrevem na lousa, com a outra mão eles têm a oportunidade de mudar o mundo quando mudam a história de uma criança. Porém, apesar de serem relevantes, o sistema educacional, de um modo geral, está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Como pode, nas escolas, desde China, Estados Unidos, passando pela Europa, ensinar as crianças a conhecer o pequeno átomo, que nunca verão, imensos planetas ou estrelas, que nunca pisarão, mas não ensinarem os segredos e o funcionamento básico do planeta psíquico, que todos os dias andam, pisam e respiram. É uma crítica sem precedente. As crianças nem sabem que tem um eu, e este eu deve ser autor da própria história. No projeto Escola da Inteligência, o nosso objetivo é formar pensadores, líderes, que sejam autores da sua própria história e atores proativos no teatro social. Nós estimulamos as crianças a conhecerem o funcionamento da mente. Por exemplo, cada pensamento negativo, perturbador, angustiante, deve ser reciclado, criticado nos poucos segundos após eles terem sido confeccionados. Caso contrário, são registrados, acumulam lixo no córtex cerebral e não poderão mais ser deletados. E isso é tão importante como aprender a comer, como aprender a andar, mas as crianças e adolescentes do mundo todo não são ensinadas. Número 2, não são ensinados a conhecer as janelas da memória, que são territórios de leitura. Vocês sabiam que nos primeiros 30 segundos de tensão ou ansiedade, cometemos os maiores erros da nossa vida? Quando nós entramos numa janela killer, que no inglês quer dizer assassino, o volume de tensão é tão grande, aquele trauma, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas. E nós não encontramos, ou eu não encontro, informações para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Portanto, palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos, atitudes que professores nunca deveriam tomar para com seus alunos, executivos com subalternos e crianças com crianças, para não gerar fenômeno bullying, são produzidas nos primeiros 30 segundos de tensão e não se comenta sobre isso. O eu não é preparado para ser autor da história. Por isso é tão fácil errarmos, desenvolver conflitos. Dirigimos carros, dirigimos aeronaves e empresas, mas não sabemos dirigir a mais fantástica empresa, a mente humana, o mais complexo veículo, a mente humana. Então, o projeto Escola da Inteligência, ele objetiva resolver uma grande lacuna educacional, não apenas do Brasil, e eu falo com muita humildade isso, porque é um projeto que, em primeiro lugar, não é negócio, não é dinheiro, é a formação do ser humano. Ele objetiva
estimular as crianças e adolescentes a desenvolverem as funções mais complexas da inteligência. E cito algumas. Número 1, aprender a pensar antes de reagir. Poucos adultos sabem, inclusive intelectuais. Aprender a se colocar no lugar dos outros. Poucas pessoas também desenvolveram essas funções, inclusive cientistas. Aprender a proteger a emoção, gerenciar pensamentos, desenvolver raciocínio esquemático, capacidade de interpretação e, consequentemente, resolver, ou pelo menos aliviar, o analfabetismo funcional. As pessoas leem, mas não conseguem interpretar o que leem. Articular as coisas, as e assim ideias. por diante. Desenvolver saúde psíquica e relações psicossociais saudáveis. Portanto, Sérgio Queiroz, o projeto Escola de Inteligência, que demorou mais de 10 anos para ser elaborado e que vem acompanhado com apostilas, com personagens ricamente ilustrados, com sonoplastia, com atores... Com foco em escolas. Escolas públicas e privadas. Qual é o foco? Qual é o público-alvo? O foco é todo aluno. O preço é tão acessível que atinge escolas públicas e privadas. E já há vários países sendo interessados, até porque, com muita humildade, sou publicado em mais de 50 países, e eles estão sabendo, já querem aplicar o projeto, porque estão percebendo que a educação mundial está numa crise sem precedente. Que maravilha. Isso é uma grande contribuição que o senhor está dando para a sociedade, marcando a sociedade, multiplicando-se em outras pessoas. Esse é o sentido da vida. Esse é o a gente sentido se da vida. multiplicar nos outros, as nossas ideias, as nossas conquistas. E esse programa tem um foco muito também para o coração dos que nos escutam, nos veem, porque nós queremos, de fato, com a sua licença, entrar na sua casa com boas novas, com uma mensagem de graça, uma mensagem de paz, uma mensagem de transformação social. E eu queria que o senhor nos desse aí a honra de trazer para os nossos telespectadores uma mensagem sobre a vida, enfim, resumindo. Se o senhor tivesse aí, espero que não tenha só isso, mas se tivesse 3 minutos para falar o que precisava falar, o que é que o senhor diria? Ou para uma família em desespero, vivendo o dilema das drogas, ou da separação, ou das dores. Capricha, doutor Augusto. Eu vou dar algumas ferramentas e depois vou falar uma filosofia poética, que é um extrato daquilo que nós comentamos e que eu tenho dado nas minhas conferências aqui fora do país. Primeira ferramenta, critique cada pensamento perturbador no exato momento que aparece. Segunda ferramenta, doe sem esperar demais a contrapartida do retorno, como eu disse. Terceira ferramenta, contemple o belo, faça muito do pouco. Rico é quem extrai um espetáculo das pequenas coisas. Quarta ferramenta, aprenda a nunca ter medo da dor, nunca dê as costas para as mazelas e misérias. Drama e comédia, lágrimas e riso, sucessos e fracassos se alternam na vida de cada ser humano. Não há uma pessoa que não passe pela solidão, pelos vales da dor, pelo desespero, e em alguns momentos se sinta só. E nesse momento ele deve aprender a se perdoar, a perdoar os outros e ter um romance com a sua própria história. E também, para finalizar, quero trazer a mensagem, então, final dessa filosofia poética. Que você seja um grande sonhador e saiba que sem sonhos, sem projetos de vida, a nossa vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrelas, é uma mente sem criatividade. E se sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam e recuam. Os vencedores veem a chuva e unem as gotas de lágrimas com as gotas do céu e transformam o caos numa oportunidade criativa. Saiba que apesar dos seus erros e dificuldades, nem você, nem eu, nem qualquer ser humano é mais um número na multidão, mas uma estrela viva no teatro da existência. Apesar dos seus erros, transforme a sua história num romance único. Tenha um caso de amor consigo mesmo e com as pessoas com as quais você relaciona-se. Muito obrigado por me ouvirem. Que bom, que bom. Recebo a informação que ainda temos alguns poucos minutos. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou apenas me arriscar e fazer uma pergunta. Pode ser até que um pouco invasiva. O que o senhor planeja para o seu futuro? Os próximos 10 anos? Bom, o meu desejo,
como ser humano sem fronteira, esse é meu mote principal. Eu sou um cristão sem fronteira. Amando sem fronteiras. E amando sem fronteiras e um ser humano sem fronteiras. Eu pretendo cada vez mais escrever livros históricos e estou escrevendo o livro O Colecionador de Lágrimas e Hitler, para mostrar como esse psicopata austríaco, estrangeiro na terra da Alemanha, que não tinha grande cultura, que era rude, tosco, que nunca dirigiu uma vila, um pub, uma cervejaria, conseguiu dirigir a nação que talvez fosse a mais culta da época, até a década de 30, a Alemanha, os berço alemães... de grandes filósofos. 30% dos prêmios Nobel foram conquistados por pensadores alemães. Como um dirigente, sem nenhuma qualificação, devorou a alma de uma sociedade tão elevada, tão nobre. Quais foram as técnicas que ele usou para que nós possamos valorizar o poder do voto e não cair nas armadilhas, nas falácias que se tem por aí. E também o objetivo, nesse romance, estimular as pessoas a fazer escolhas, a se interiorizarem e valorizarem o ser humano, e isso não é apenas no livro O Colecionador de Lágrimas e Hitler, mas também um desejo que eu pauto nessa agenda de 10 anos, cada vez mais estimular chineses, coreanos, russos, brasileiros, europeus, a perceberem que nós não podemos abrir mão do instinto de espécie. Podemos frequentar grupos religiosos, filosóficos, políticos, institucionais, mas nunca devemos pertencer a um grupo. Devemos pertencer à humanidade. Devemos ter um romance com a espécie humana. Acima de sermos palestinos, árabes, judeus, ricos, pobres, intelectuais e letrados, devemos amar a espécie humana e nos preocuparmos com os graves problemas que estão sendo desenhados para que possamos trazer soluções para que as próximas gerações vivam com sustentabilidade e não experimentem um caos onde viverão dores quase que insolúveis. Maravilha, doutor Cury, muito obrigado por sua presença. E parabéns, porque você também é um ser humano sem fronteira. Ah, obrigado. A gente tem tentado abençoar ao máximo. Isso me admira muito e me faz estar com alegria aqui no seu programa. Que legal. Obrigado por sua vinda. Eu sei que por tempo, por agenda, nem sempre pode estar disponível para todos os convites. Eu agradeço encarecidamente por sua vinda aqui. Que Deus te abençoe, todos os seus projetos. Muito obrigado. Que bom. E a você que nos assistiu, é isso aí. O programa Soluções tem essa tônica e ainda tem muito mais. Prepare-se, porque a cada semana nós vamos entrar em temas e desenvolver discussões que vão certamente ser muito úteis para a sua vida, para a sua família e para a sua